Eu terminei de assistir esse filme e eu não sabia direito o que eu tinha assistido. Morena, que filme foi esse? Não sei dizer, eu estava sem palavras. Hoje nós vamos falar sobre Pandemonium, de 2023. Hello, meu nome é Morena dos Anjos e esse é o Dicas, um canal para compartilhar com vocês minha paixão por obras de terror. Antes de começar o vídeo, se inscreva, deixe o like e ative o sininho. Isso ajuda muito na divulgação do canal e o YouTube entende que tu gosta do conteúdo daqui e manda todas as notificações. Lembrando que esse é um vídeo de review de filme, então quando tiver spoiler eu vou avisar para tu poder pausar o vídeo se quiser. O início do filme é o seguinte: Nathan é um cara que acorda no meio de uma estrada tortuosa e o carro dele tá ali no canto capotado. Um outro homem aparece, o Daniel, e esse estava na moto que foi envolvida no acidente. O Nathan fica tentando entender o que aconteceu e agradecendo pelos dois terem saído ilesos de um acidente tão feio. E é aí que o Daniel explica: eles não saíram ilesos, eles sequer saíram vivos. Sim, eles estão mortos e a partir daí o filme se desenrola com a dúvida de qual vai ser o destino da alma dos dois. C'est le passage vers l'autre monde. Pandemonium é um filme de 2023, francês, dirigido por Quarks, que brinca com a temática da morte pós-morte, céu e inferno. Eu digo morte pós-morte porque definitivamente não vai ser uma vida após a morte o que eles vão passar durante o filme. O divertido de Pandemonium é que ele traz essa temática do céu e inferno quase como que de forma literal ao que a gente aprende no catolicismo, por exemplo. Se tu foi uma pessoa boa, tu vai pro céu, se tu foi uma pessoa ruim, tu vai pro inferno, o canto dos anjos, demônios, portais, almas penadas e tudo no estereótipo de branco, azulzinho, céu, escuro, vermelho, inferno. E eu realmente gostei disso porque foge do senso comum dos filmes que geralmente a gente assiste, onde usam mais o simbolismo, as metáforas, que eu também amo, né, esse estilo, mas são propostas diferentes. Teve momentos que eu cheguei a rir pensando, caramba, eles vão ir por esse caminho mesmo de tão escrachado que era. A direção é boa, as interpretações, né, as atuações também, os efeitos práticos são bem legais, os digitais nem tanto, mas nada que atrapalhe a tua experiência. E o que eu mais gosto são o início e o final do filme. Os personagens são interessantes e no início, principalmente, tu quer ver e ver para tentar entender aonde aquilo tudo vai chegar. A ambientação, trilha sonora, fotografia também contribuem para essa nossa imersão. Porém, o meio dele, da obra, do filme, eu já não posso dizer o mesmo. O que acontece é que ele se divide em alguns contos, tá? Então nós temos algumas histórias diferentes apresentadas. Coisa que eu particularmente gosto bastante. Eu gosto de curtas de terror, eu gosto de contos de terror. Porém, o problema é que as histórias aqui em questão são chatas. Uma delas começa de um jeito super legal, assustador, com um suspense, o que é isso que tá acontecendo, e depois fica maçante. Outra é mega clichê, eu me conectei zero com ela e lógico, né, na parte com spoilers eu vou falar melhor sobre isso. Mas assim, eu acho que infelizmente o longa perde a mão, ele se torna mais um filme comum que não cativa, não entretém. E aí retoma um pouco a pegada do início pro fechamento da obra que eu gosto bastante, me agrada. Resumidamente, Pandemonium acaba sendo um desperdício de terror. Ele tinha tudo para ser algo que mergulha numa atmosfera surreal, surrealista, com um roteiro corajoso, interessante, inteligente, mas acaba sendo mais do mesmo. Eu realmente fiquei chateada porque eu tava gostando bastante do início e aí teve esse miolo aí que me perdeu total e o final volta a ser legal, é isso que dá mais raiva. Lógico, ainda no final ficou faltando coisa, mas se seguisse por ali, sabe? Daria boa. Por isso que eu fiquei tão confusa quando eu terminei de assistir. Se me perguntassem ali na hora, e aí, gostou? Eu não saberia o que dizer, de verdade. E hoje, depois de maturar um pouco a ideia para fazer essa análise para vocês, eu digo que não, eu não gostei porque eu acho que ele foi um desperdício. Pandemonium tem mais ou menos 1h30 de duração e por enquanto não tá em nenhum streaming. Vous avez besoin de voir la réalité en face, Nathan. Agora eu vou falar um pouco sobre a história, então haverá spoiler. Eu sugiro você pausar o vídeo, assistir o filme e voltar aqui depois, mas se quiser continuar, fica à vontade. Então tá.
teve esse acidente e o Nathan demora a aceitar que morreu. E é engraçado porque o Daniel fala um negócio assim, ó, é que tu demorou mais pra chegar, eu cheguei antes e já entendi. Ou seja, provavelmente o Daniel teve uma morte instantânea e o Nathan ainda ficou ali, né, até de fato falecer. É então que eles se perguntam sobre céu e inferno e o Nathan fala que talvez ele tenha matado a esposa e tava com medo de ir pro inferno. Daí duas portas aparecem, uma de cada lado, portais assim grandes. Uma branca de mármore e a outra de madeira, aparentemente vermelha. É engraçado, a gente tá tão acostumado com essa coisa do simbolismo porque obviamente seria céu e inferno, né, de uma forma literal. Mas a gente fica tentando, eu pelo menos fiquei tentando, será que é alguma outra coisa? Mas não, céu e inferno mesmo. Daí o Daniel escuta cantos, que seria o canto dos anjos, que vem dessa porta de mármore. E o Nathan não escuta. O Nathan escuta gritos que vêm da porta vermelha. O Nathan, então, que matou a esposa, tenta passar pela porta branca, mas nada acontece. E quando o Daniel vai passar, que tá ali, né, meio que se vangloriando porque vai ir pro céu, também não passa. E é aí que uma menininha aparece na estrada. Essa menininha foi atropelada no acidente pela moto do Daniel. E aí o Daniel fala que tomou ali umas coisinhas com álcool antes de pegar a moto. E aí ele para de ouvir o canto dos anjos e não vai mais pro céu. Eles então jogam a guria literalmente pela porta de mármore branca para ela ir pro céu, porque afinal de contas uma criança, né? E a porta desaparece. Daí o Nathan faz o quê? Empurra o Daniel pra porta vermelha, que é a porta do inferno, e aí o Daniel desaparece. O Nathan fica dizendo que a esposa queria morrer, ela pediu por aquilo, porque ela tava deprimida e tal, e diz que não vai entrar por aquela porta e pipipi, popopó, até que aparece uma criatura meio que de fumaça preta rugindo e ele entra na porta porque ficou com medo. Do outro lado é um lugar desértico com ventos, raios, trovões e vários corpos no chão. O Nathan vai até o corpo de uma menina e é aí que o filme desgringola, porque ele vai ver tudo o que essa menina fez e por que uma criança tá ali no inferno, ou purgatório, talvez aquele ali seja o purgatório. Acompanhamos agora a história dessa menina, que eu não me lembro o nome, mas ela é uma mini narcisista que mata os pais, resumidamente. Só que o começo é bem interessante, porque ela tá no quarto, né, no escuro, à noite a gente escuta os pais discutindo e eles estão falando sobre ela, e a mãe fala pro pai: ajuda tua filha, tu tem medo dela. E então corta para as filmagens da psicóloga com a guria, e a guria confessando que fez várias coisas, tipo assim, matou passarinho, esgoelou a irmã, coisas do tipo de violência. Violência com maldade, né? Nada sem querer. Depois aparece os pais mortos no chão da casa, e é uma casa gigantesca, quase que um palácio. E essa menina faz ali um pão com geleia de morango toda suja e leva pro tal do Tony, que mora na caverna embaixo da casa. O Tony é um cara todo deformado, bem grandão. Après la mort, il n'y a que l'enfer. Ela basicamente manda no Tony e o Tony é super submisso a ela e ela fica dizendo que foi ele que matou os pais dela, que não foi ela, não foi ninguém, foi o Tony. E o Tony diz: não fui eu. Ela: se foi, sim. Daí acontecem algumas coisas que são interessantes, mas o filme ele se enrola tanto ali que tu perde o interesse na guria e no Tony. Moral da história: ela bota a irmãzinha pequena dentro do forno e o Tony tá lá comendo literalmente os corpos dos pais dela. Voltamos pro Nathan, que tá chorando em cima do corpo dessa guria, porque viu tudo o que ela fez, e aí ele vai lá e pula para outro corpo. Agora a gente já entendeu a dinâmica, então nós vamos acompanhar a história de uma mãe e uma filha. A filha sofria bullying na escola e acabou se suicidando. A mãe não dava bola pra ela, não acreditava direito no que ela falava. Ai, não, tá, pois é, mas a gente vai passar por isso, tem que ir pra escola, assim, assado. Porém, lógico, quando a guria morre, né, tira a própria vida, a mãe despiroca total, bota a guria sentada na mesa, passa uma geleia de morango no pão, e aí eu pensei: qual é a ligação da geleia de morango? Mas sinceramente eu não me lembro de ter um fechamento pra isso. Se eu deixei passar e tu já assistiu o filme e viu qual é a ligação das duas histórias com a geleia de morango no pão, deixa aí nos comentários. Enfim, ela pega o corpo da guria, coloca dentro do carro e sai a andar e força um acidente. Ela bate de propósito porque ela quer morrer ali junto com a filha. Porém os bombeiros chegam, ela não morreu, daí fica aquela gritaria, mas aparentemente ela deve ter se matado depois porque estão os dois corpos ali no purgatório.
O Nathan então desmaia, vamos dizer assim, e fica como mais um corpo ali atirado no chão. Até que uma voz, né, fala: eu serei o seu guia, Nathan. E é uma criatura, né, bem horrenda. E aí o filme toma o rumo de novo, porque a partir daí eu volto a gostar dele. Essa criatura fala que após a morte só existe o inferno porque a humanidade é má por si só. E ele, o nosso protagonista, digamos assim, vai se tornar apenas dor e sofrimento. Eles passam por uma outra porta e aí dá num corredor vermelho, onde o Nathan vai passar 40 séculos, que segundo a criatura não é nada comparado ao que ele vai passar depois disso. E aí nesse corredor tem uma outra criatura que é meio Leatherface, assim, uma coisa meio açougueiro e tal, que é o Billy. E aí o Billy pergunta: você é meu novo brinquedo? E aí começa a bater no Nathan, mas assim, ó, destroça ele e vai aparecendo, tá? Ele esmaga a cabeça do cara até virar nada. E aí vem a criatura e fala pro Billy: a gente tá perdendo as nossas almas todas porque tu perde a linha, cara. Esse daí, por exemplo, não tava destinado à reencarnação. Você fez com que uma alma condenada retornasse à vida terrena, ou seja, tu criou o anticristo. E ele fala com essas palavras, tá? Enquanto isso, nós temos cenas de um nascimento, né, aqui na Terra. Então o filme termina com o Billy indo atrás desse bebê que recém nasceu, que é a reencarnação do Nathan, que é o anticristo. E foi nessa parte que eu ri, porque quando ele fala: você criou o anticristo, eu pensei: eu não acredito que eles vão seguir por essa linha de fato. E eu fiquei querendo ver mais, porque esse final, ele é tão ousado, ele é tão interessante, por que que o filme inteiro não foi nesse aspecto? Enfim, esse foi Pandemonium. Quero muito saber a opinião de vocês sobre o filme, deixem aí nos comentários. E vai dizer que a caracterização dessas criaturas não é muito legal e muito interessante. Me sigam lá no Instagram, @Morena dos Anjos, Dicas dos Anjos Oficial também. Muito obrigada por terem assistido até aqui e até a próxima.